Buenas, pessoal, vamos continuar então nossa aula sobre causas da erosão costeira. A gente lembram que eu interrompi o vídeo porque estava muito comprido. Então vamos terminar essa aula aí sobre causas da erosão. Vamos falar do balanço sedimentar em si, né? Vocês já devem ter ouvido falar em balanço sedimentar. O balanço sedimentar nada mais é do que tudo que entra de sedimento numa determinada região da costa que você delimita, tudo que entra menos tudo que sai. E aí o balanço, se a quantidade de sedimento que chega é maior do que a quantidade de sedimento que sai, a gente diz que o balanço está positivo. Se sai mais sedimento do que chega, a gente diz que o balanço está negativo. Tá, e quais podem ser as fontes os inputs e os outputs, né? As fontes e os sumidouros de sedimento. E são inúmeros, tá? Os mais comuns a gente tem relacionado aqui na zona de surf é a corrente longitudinal. A corrente longitudinal, ela tanto é input como ela é output, tá? Então, ela tanto traz quanto ela tira. A gente pode ter, dependendo da situação, nesse esquema aqui, a gente tem uma escarpa que tá... uma falésia que tá cedendo sedimento, então tá entrando sedimento no sistema pela erosão da falésia. E a gente tem aqui, por transporte das ondas, um transporte transversal aqui, tanto para entrada quanto para saída de sedimentos. Então, a gente tem as ondas trazendo sedimentos, mas aí quando tem tempestade e tudo mais, a gente tem as ondas tirando sedimentos. Então, nesse caso, a gente tem entrada da falésia, da corrente longitudinal e do transporte transversal, e a saída a gente tem corrente longitudinal e transporte transversal também, tá? Nesse caso, olha só, aqui esse soma todos os volumes, ó, em metros cúbicos por ano das entradas, os volumes em metros cúbicos por ano das saídas, e nesse caso, ó, deixa eu falar aqui, a gente tem um transporte para offshore de 15 mil metros cúbicos por ano, que acaba fazendo que um balanço fique negativo aqui, 10 mil metros cúbicos por ano, tá? Então, nessa situação hipotética, o balanço está negativo, então é uma região que está em erosão. Aí a gente pode ter um monte, né, de fonte e de sumidouro. Aí aqui nesse caso a gente já tem umas diferentes, ó, tem um rio transportando sedimento para a costa, que é uma fonte bem comum. Eu tenho o transporte do vento, que aqui na nossa costa também é comum, o vento, tanto o vento tirando o sedimento da costa e colocando para dentro do continente, ou mandando sedimento do continente para a costa, ou ainda da praia, da costa para o oceano. A gente pode ter o vento, dependendo da direção preferencial, da relação com a inclinação, com a direção da linha de costa, a gente pode ter o vento tanto como input como output, tá? Aqui a gente tem, ó, erosão da duna também como input, trazendo sedimento para dentro do sistema. A gente tem o transporte longshore, trazendo sedimento e tirando sedimento também. A gente tem aqui o transporte cross-shore, né? Aquele transporte transversal também, nos dois sentidos, trazendo e tirando sedimentos. A gente tem aqui, ó, um lugar que é um sumidouro de sedimentos, que é um cânion. O sedimento que cai dentro do cânion não consegue voltar, então, normalmente o cânion é um sumidouro de sedimentos. E dois processos aqui associados a engordamento de praia, que seria a mineração de areia para engordamento de praia, que seria um sumidouro, e o engorde, que seria uma fonte de sedimentos. Tá? E ainda tem aqui um sedimento que entra numa lagoinha aqui que se perde. Então, cada situação de cada lugar, o balanço sedimentar, ele é muito específico da situação e da configuração geomorfológica de cada local. É muito difícil
saber, conhecer o balanço sedimentar de uma determinada região. É muito complicado você conseguir medir e conhecer com certeza os volumes transportados, principalmente pelos transportes longitudinais e cross-shore. Mineração e engorde, ok, a gente sabe quanto está colocando. Também quanto se perde para o cânion, é muito complicado de saber. Quanto que o vento está transportando também. Porque você pode fazer simulações, você pode ter uma questão numérica ali fazendo estimativas, mas varia muito, principalmente o transporte dentro da água, varia muito com a ondulação incidente. A ondulação incidente não é constante, né? Então a gente faz ensaios, a gente faz saídas e faz medições, mas você faz medições em situações específicas. Então é muito complicado você estimar com uma certa confiabilidade a quantidade por ano, por exemplo, que de sedimento que entrou e que saiu daquele lugar por transporte longitudinal, por exemplo. Tá? É bem complicado fazer essa medição aqui. E aí, qualquer coisa que altere esse jogo de balanço sedimentar, qualquer coisa que leve para o negativo, pode ser uma causa de erosão. Por exemplo, se eu construo uma estrutura que barra o sedimento, por exemplo, tem uma praia em erosão aqui, eu vou lá e construo um espigão, que aí vai barrar esse transporte longitudinal e essa praia aqui vai crescer. Só que aí, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar diminuindo o input de sedimento dessa região aqui, e aí o balanço vai tender a ficar mais negativo, e se ele não for muito positivo para dar conta dessa perda aqui, essa vai ficar mais negativa e essa região aqui é que vai ficar em erosão. Então, qualquer alteração na configuração de um lugar que esteja estável, chega a mesma quantidade que sai, qualquer alteração nas variáveis ali de transporte de sedimento, do balanço sedimentar, vai poder ser uma causa de erosão. Tá? Por exemplo, uma alteração no regime de ondas que faça com que mude essa quantidade de sedimento aqui, que chega e que sai, uma obra relacionar uma obra costeira, uma obra de engenharia, muito frequentemente é responsável por esse tipo de situação. Essa situação que eu coloquei aqui é muito comum. Alterações do clima mesmo, que vão mudar o regime de ondas, ou alterações nas fontes de sedimentos. Aqui, ó, o rio aqui é uma fonte de sedimentos. Se esse rio deixa de ser uma fonte de sedimentos, eu faço barragens, como é o caso do outro exemplo que eu vou dar para vocês depois. Também tem uma diminuição no aporte e eu posso ter um desbalanço de sedimento aqui. Certo? Então, e aí, além do balanço sedimentar em si, a gente pode ter uma alteração na batimetria por conta desse balanço de sedimentos. E aí, essa variação na batimetria também vai afetar a dinâmica dos processos costeiros, as ondas, e que, por sua vez, também vão afetar todos os processos que a gente falou antes. Né? Lembrem daqui, né? A gente pode, se a gente tiver alteração na cota, por exemplo, ficar mais fundo, e aí a gente vai ter também a mesma coisa, como se o nível do mar tivesse subido, né? E aí é o mesmo processo de erosão na costa para o perfil se manter em equilíbrio com a ondulação incidente. Tá? E aí o exemplo que eu falei para vocês também, obras que fazem com que haja um desequilíbrio no balanço sedimentar, né? Um espigão, por exemplo, que segura o transporte longitudinal, faz com que a parte que deixa de receber aquele sedimento sofra erosão. Muito comum. Né? Aqui, exemplo, lá em Mucuripe, no porto, é um terminal. Para quem conhece Fortaleza, no Ceará, aqui é uma favela gigante, que é o Titã e Titãzinho, eu acho, se eu não me engano. Pra lá, é uma praia muito chique, que chama Praia do Futuro. Aí aqui, pra cá tem um porto. E aí eles construíram esse super... a gente chama de quebra-mar de porto aqui,
para fazer sombra para cá e também como o sedimento vem daqui para cá, para não assorear a região do porto, tá? Só que o que aconteceu? O sedimento vinha daqui e alimentava todas as praias para o outro lado. E aí o sedimento ficou barrado aqui, essa praia aqui teve uma super acreção, ficou com todo o sedimento, e aí parou de chegar sedimento nas outras praias. Então as praias do centro de Fortaleza passaram a ter erosão, a praia de Iracema, muito famosa, tiveram que começar a fazer engorde e tudo mais, por conta dessa obra aqui que barrou o transporte sedimentar. Aqui a gente tem o Cassino, Moles de Rio Grande e os Moles de São José do Norte, né? Mole Oeste, Mole Leste. A gente tem esse processo também, só que, como no nosso caso, isso aí vocês também já aprenderam lá em morfodinâmica, né? Como é que é o transporte sedimentar, a direção preferencial do transporte sedimentar na costa do Rio Grande do Sul? A gente tem um transporte líquido de sudoeste para nordeste, mas o transporte é bidirecional, né? Ele é líquido, o líquido é de sudoeste para nordeste, mas existe também transporte de nordeste para sudoeste. Lembram que é por conta do vento, né? A gente tem ventos predominantemente, como é que é o vento aqui em Rio Grande, né? O vento predominante é de nordeste, só que ele é mais fraquinho. Os ventos mais intensos são de sul-sudoeste. Então, apesar de ter mais tempo o vento nordeste, a gente tem ventos de sudoeste mais fortes. Então, quando tá ventando nordeste, a gente tem transporte de nordeste para sudoeste. Quando tá ventando sul-sudoeste, a gente tem transporte de sul para norte. Então, o líquido, o de sul para norte, ganha, tem mais transporte de sudoeste para nordeste, mas existe transporte bidirecional. Por isso que a gente tem uma erosãozinha aqui em São José do Norte, no Mato Grosso, mas ela é pequena. A gente tem uma acreção, né, a formação da curva aqui no Cassino, uma acreção que foi bem intensa logo que construiu os moles, e uma pequena erosão aqui no Mar Grosso, que não é maior, porque a praia também se alimenta do sedimento que vem de norte. Tá? Por quê? Porque os moles são muito compridos, 3 km e pico, quase 4. Então, não existe como o sedimento fazer essa volta aqui. Tá? Se fosse uma estrutura pequenininha, às vezes até passa um pouco de sedimento, mas não é. É uma estrutura gigantesca, então não tem transporte, não tem corrente longitudinal lá na ponta dos moles. Tá? A corrente longitudinal é aqui na zona de arrebentação, onde a onda está quebrando. Então, não tem transporte de um lado para o outro aqui de sedimento para essas praias. Vamos lá. E aí, processos relacionados à tectônica de placas, eles atuam principalmente na questão das cotas batimétricas, tá? De subsidência ou elevação do fundo, o que vai fazer com que a gente tenha uma alteração na coluna d'água que atua no final das contas como uma elevação ou rebaixamento do nível do mar. Tá? Então, se a gente tem uma elevação das cotas, é como se a gente tivesse uma água mais rasa, então é como se o mar estivesse recuando. Se a gente tem um aumento da cota, a gente tem como se o mar estivesse ficando mais fundo, como se o mar estivesse se elevando, e aí a gente vai ter de novo aquela variação de, se a gente tem uma coluna d'água maior, a gente vai ter erosão na costa para deposição lá na antepraia, na plataforma continental, para manter o perfil em equilíbrio. Certo? Aí a gente tem uma figurinha clássica aqui de atóis e tal. A gente tem, lembram da formação dos atóis? A gente tem uma ilha vulcânica que vai crescendo coral. E aí, o que está acontecendo? Essa ilha está sendo erodida, porque o que a gente vê em superfície é a ilha sendo erodida, mas na verdade o que está acontecendo é que tem subsidência por tectônica mesmo, né? Então, nesse caso, ó, a linha de costa está recuando até desaparecer, né? Por subsidência, também um processo
relacionado à tectônica de placas. Tá? Isso aqui também é um outro exemplo de subsidência que acaba causando uma erosão aparente, na verdade, né? Que um aumento do nível da água, mas não porque a água está subindo, mas sim porque a parte de substrato tá subsidindo. E aí a gente viu que a maioria das causas de erosão, elas são naturais, né? Concentração de ondas, transporte sedimentar, subsidência, tempestades, maré meteorológicas, inundações, elas são processos naturais que estão relacionados à erosão. Mas esses processos, e aí ó, a gente tem aqui um esqueminha que associa as ondas, a variação do nível do mar, ao transporte de sedimento e a tectônica, né? Mas são processos naturais. Mas a gente tem também algumas causas antrópicas, né? Que são causas que vão ou alterar a ondulação, ou vão alterar o balanço de sedimento, que é o mais comum, e fora as mudanças climáticas que estão alterando o nível relativo do mar, né? Então, a gente tem a questão de urbanização desordenada, que pode, por exemplo, fixar dunas e tirar sedimento daquele sistema, sedimento que faria parte do balanço sedimentar, ficar preso nessas dunas fixas, e aí a gente causar um déficit de sedimento. Obras costeiras que podem tanto causar déficit de sedimentos, como eu mostrei para vocês, mas também podem causar concentração de ondas em algumas situações. Construção de portos, que é o caso de Mucuripe, que também pode mexer com ondulação incidente e com transporte de sedimento. Extração de areia. A extração de areia, além de tirar sedimento do sistema, normalmente se formam buracos. Causa uma variação na batimetria que pode mudar toda a questão de refração de ondas e também ser causa de erosão. A retirada das dunas, né? Parecido com a urbanização desordenada. Vocês sabem que aqui no Cassino, no início da construção do balneário, o Cassino foi aterrado com a areia das dunas, né? Então, quando você tira a areia do sistema, você está mexendo com o equilíbrio do balanço sedimentar. Dragagens também tiram sedimento do sistema, podem causar variações na batimetria, que vão mexer com as ondas, né? A construção das barragens, que também vão tirar sedimento vão diminuir o aporte sedimentar relacionado aos rios, né? E a fixação da costa também. Então, a maioria, existem muitas causas naturais, mas a gente pode também ter muita mãozinha do homem aí, junto com as situações de erosão, certo? A gente tem aqui inundações também, ó, que podem, isso aqui é uma inundação de chuva mesmo, inundação no balneário Camboriú, em 2004, e o escoamento dessa água da chuva, tirando bastante sedimento, causando erosão na praia. Uma coisa bem horrorosa, né? Só depois que a água baixou, que parou de chover, a situação da praia, né? Aí, urbanização desordenada, a gente volta para o Hermenegildo. O Hermenegildo, a gente tem casas construídas em cima das dunas, e aí o sedimento não está mais disponível. Então, o sedimento que está ali na frente da praia está sendo levado, e aí tem várias estruturas construídas ali para tentar mitigar, remediar essa erosão, e aqui acabam não adiantando nada, e aí fica essa situação, né? Aí aqui obras costeiras, né? A gente tem aqui quebra-mares, ó, esses são os quebra-mares, que estão segurando a areia toda aqui e não estão chegando a areia, deixando a areia chegar aqui, causando erosão aqui nesse lugar. Aí aqui a gente tem a questão de construção de portos, ó. Deixa eu ver se isso aqui pode ser Imbituba, Imbituba. Porque Imbituba e La Paloma tem uma situação extremamente parecida, tá? Aqui a gente tem a ponta de Imbituba, ó. E aqui, como eram
a distribuição aqui da refração da altura de ondas naturalmente antes do porto. Então, a gente tinha essa região mais protegida aqui, quanto mais vermelho, maior a onda, tá? E aí, a gente tinha uma quantidade de energia maior de onda aqui e uma região com menos energia de onda por aqui. E aí, resolveram construir um porto aqui. E aí, o que se fez? Para criar uma zona mais protegida ainda, se criou o que a gente chama de quebra-mar de porto, que é essa estrutura aqui de engenharia, para criar essa zona de sombra aqui, ó. Só que o que é essa zona de sombra? O que acontece? A gente tem uma energia de onda super grande aqui ao norte e uma zona de sombra super intensa aqui ao sul, onde eles construíram o porto. Então, o que a gente tem? Um super gradiente de setup e correntes longitudinais muito intensas transportando sedimento daqui para cá. Então, ficou protegido, só que agora tá erodindo um monte daqui e vindo para cá. Então, assoreando todo o porto, precisando fazer um monte de dragagem. E aí, não sei se vocês vão conseguir ver, para tentar dar uma mitigada, o que se construiu? Espigões, aqui, que são essas estruturas, a gente vai ter aula sobre eles, são estruturas que são perpendiculares à costa, conectados à costa, perpendicular, para barrar esse sedimento que está vindo, para não assorear tanto aqui a região do porto. Certo? Então, existia um gradiente, existia um transporte de sedimento para cá, mas não era tão intenso, porque o gradiente de setup não era tão intenso. Então, aumentou o gradiente de setup, então aumentou a erosão aqui ao norte do porto. Aí aqui, onde está em azul é onde começou a ter erosão, onde teve erosão, uma erosão bem forte. E aqui onde verde, onde se depositou o sedimento, porque veio da zona de alta energia para a zona de baixa energia. Extração de areia, né? Por que será que a costa tá desse jeito se não tem nada aqui na frente? Provavelmente tem um belo de um buraco aqui embaixo, né? Fizeram um buraco, extração de areia para fazer engorde, mas muito próximo à costa. Isso afeta a direção da ondulação incidente e aí causou aquele efeito de... como chama? Efeito de promontório, né? Então, provavelmente está concentrando onda aqui e divergindo onda desses lados. Então, concentrando onda aqui, a gente acaba tendo erosão. Uma praia arenosa, não tem muito para onde fugir. Retirada das dunas, né? Porque as dunas acabam protegendo todo o sistema, as ondas não vão tão para dentro, e aqui, sem dunas, há o alagamento e a água alcança até para sempre, né? E aí uma reflexão, né? A erosão como um problema. Mas se a maioria das causas da erosão são naturais, por que a erosão é um problema? Então, a erosão não é um problema, a erosão é uma situação. A erosão, ela acontece, a erosão é natural. Os lugares naturalmente sofrem erosão. Ela vira um problema quando tem gente envolvida na situação. Né? Ela vira um problema quando a erosão está ameaçando as estruturas, quando ela está ameaçando os balneários, quando ela está ameaçando as pessoas, né? E aí, normalmente, isso está associado ao uso desordenado, né? A culpa, no fim das contas, disso ser um problema é o homem que está ocupando de maneira inconsciente, às vezes, e de maneira que não tá em consonância com a situação, com aquele lugar, né? Você construir na beira da praia num lugar que tem concentração de ondas que naturalmente sofre erosão, como é o Balneário Hermenegildo, não é inteligente, porque o mar vai chegar. Só que aí depois que já está toda a urbanização colocada, como é que você vai tirar as pessoas dali? Né? Então, essa questão é que a gente vai falar bastante de erosão, vai falar bastante de como mitigar, mas a grande questão é entender, conseguir diagnosticar esses locais, conseguir entender os processos da linha de costa, como que essa linha de costa se comporta, se está crescendo, se está estável, se está em erosão, para você conseguir
planejar a urbanização de maneira inteligente para evitar chegar nessas situações. Né? Bom, então é isso. Ficou comprida pra caramba a aula, mas não teve jeito. Tomara que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Fiquem bem e até a próxima.